Vamos então para a parte final da inflamação crônica, mas não menos importante do que vocês aprenderam até agora, a qual designa-se então a classificação que muitas vezes vai nos dar característica e o diagnóstico de uma entidade patológica, ok? Verificamos nos últimos slides da videoaula anterior que a inflamação crônica ela poderia ser classificada em inflamação crônica inespecífica, quando o infiltrado inflamatório ocorria de forma difusamente ao tecido e não conseguimos encontrar efetivamente o agente agressor ou a toxina agressora comumente encontrada em outros tipos de inflamação. Além do mais, poderíamos ter uma inflamação chamada de específica, cujo termo também pode ser sinonimizado pelo termo granulomatoso, onde irá formar verdadeiros granulomas para tentar conter esse agente agressor. Vamos lá então, o que era uma inflamação inespecífica? A inflamação inespecífica corresponde a todo aquele processo inflamatório que foi mostrado para vocês na videoaula de inflamação crônica 1, aonde nós temos que rever para tentar então condicionar todo aquele conhecimento de fibroplasia, características de tecido de granulação e, consequentemente, a evolução para o processo de cura. Lembrando, então, que este é o quadro específico de uma inflamação inespecífica, aonde vou ter aqui uma vilosidade entérica com grande contingente celular, com grande quantidade de processo inflamatório. E quando a gente observa em detalhe, vemos que esse processo inflamatório é consistente com o processo inflamatório predominantemente linfoplasmocitário, claro, com alguns macrófagos perdidos pelo meio do caminho, condizente, então, com uma inflamação crônica. E que tipo? Inespecífica. Fechado? Não esqueçam, processo inflamatório crônico inespecífico é tudo aquilo que o Cebolinha acabou mostrando para vocês na primeira aula. E o que nós não podemos esquecer? Não podemos esquecer que ele é composto por linfócito, plasmócito predominantemente e, claro, a nossa célula que vai nos dar a carta de toda a inflamação crônica, que é o macrófago. E como é que eles vão estar? Eles vão estar dispostos difusamente pelo tecido, mas não conseguiremos ver o agente que está causando todo esse processo inflamatório. Pode ser por um trauma, pode ser por uma questão química, mas o agente propriamente dito nós não identificamos. Perfeito até aqui? Muito bem. Se nós temos uma inflamação inespecífica, o que nos ocasionou a chamada específica? Aí vamos remeter a um pouco de história. Uma história da arte associada à história da patologia. Existia um médico que eu acredito que lá nos meados da Alemanha não tinha o que fazer. Lá pelo século XVIII começou a fazer então dissecações de cadáver. Entre os séculos XVIII, muita gente morria pelo mal do século que vivia-se nesse período, que era um quadro de tuberculose. Portanto, como ele descobriu um quadro inflamatório associado à morte pela tuberculose e não se tinha notícia ainda do bacilo causador desse problema em geral, aquele quadro inflamatório acabou sendo como o pressuposto, como iniciador de toda a ação inflamatória, que nós chamamos aí de processo inflamatório crônico granulomatoso. E que não se esqueçam, ele é específico porque era muito característico naquele período. Característico, então, de um mal do século que a gente chamava de tuberculose. Uma tuberculose, por exemplo, que incentivou Mary Shelley a pegar áreas onde não tinha aquele processo inflamatório e descrever um ser humano montado aos retalhos, que vocês sabem muito bem, chamavam-se de como? Ah, muito bem. O monstro não tinha nome, mas o médico que montou chamava-se de Victor Frankenstein. Muito bem. Então vamos começar a falar um pouco então sobre essa inflamação crônica, que é um padrão distinto de uma inflamação, um padrão diferente de uma inflamação crônica. Ai, olha, a Mônica acabou entrando no nosso
nosso slide e chamando a atenção de alguma coisa que vale a pena a gente acabar discutindo. Então vamos lá, interromper aquele slide para um detalhe muito, mas muito, mas muito importante. Por favor, meus caros alunos, não confundam tecido de granulação com granuloma. Mais uma vez, não confundam tecido de granulação com granuloma. O que é um tecido de granulação? É um tecido formado por processo inflamatório mononuclear mais fibroplasia, com grande contingente de tecido conjuntivo denso sendo formado, mais angiogênese. Esse é o pressuposto do tecido de granulação. E o que é um granuloma? Granuloma é uma inflamação específica, composta por quê? Por um macrófago ativado, o qual nós vamos discutir a partir de agora. Então vamos voltar àquele slide que dizia o seguinte, que granuloma é um padrão distinto da inflamação, ok? E que padrão é esse? É um padrão onde eu vou encontrar em algumas entidades patológicas, sejam elas infecciosas ou não. Mas o que tem de importante nesse processo infeccioso ou não? Significa que ela tem um peso molecular alto, aonde o meu macrófago ou outras células inflamatórias, pelo alto peso molecular do agente agressor, não consegue abrir e fagocitar. Se eu não consigo fagocitar, o macrófago ativado começa a ter modificações estruturais. E essas modificações estruturais, tanto do macrófago quanto da disponibilidade ou disposição de todo o processo inflamatório, é o que nós vamos chamar então de granuloma. Então, granuloma é um tipo específico de arquitetura inflamatória, aonde o principal agente que muda chama-se macrófago, ok? Na macroscopia, como é que a gente vai ver um granuloma? Nós vamos ver como pequenos nódulos, como se fosse uma implantação de um tubérculo. Opa, um tubérculo, sim, um tubérculo porque foi este tipo de condição que foi descoberto na tuberculose. Então a tuberculose é exatamente este quadro. Que quadro é esse? Um quadro onde eu vejo um pequeno nódulo incrustado, parecendo um saquinho de batata, aonde incrustado na região acometida, formando verdadeiros nódulos. Esses nódulos lembravam saquinho de batata e no interior. Portanto, o nome tuberculose, que quando observamos ele de fato na microscopia, o que a gente vai ver? Nós vamos ver um quadro de uma inflamação específica. Uma inflamação específica chamada de tubérculo ou tubérculo epitelioide. Peraí, nós estamos falando de macrófago? Sim, mas esse macrófago ele começa a ser ativado, ele começa a aumentar o seu tamanho. Para que aumentar seu tamanho? Se eu tenho uma célula pequena para fagocitar algo com peso molecular, lembre-se que ela não consegue fazer. O que ele toma de posição para poder fazer a fagocitose? Bem, primeiramente, ele se torna um supermacrófago, com o tamanho aumentado. E esse tamanho aumentado lembra uma célula grande. E uma célula grande, em princípio, é uma célula do tecido epitelial. Então, o macrófago ele aumenta tanto de tamanho que começa a lembrar um epitélio. Portanto, ele chama-se de macrófago epitelioide, que na realidade ele ocorre por uma sensibilização da própria célula T, que começava a produzir citocinas, interleucinas 12, para fazer com que aquele macrófago fosse ativado de forma adequada. Ok? E aí nós vamos formar uma coroa. Coroa? Sim, uma coroa de células inflamatórias de forma ordenada, de forma organizada. O que eu vou ver nessa coroa? Primeiro, eu vou ver um macrófago grande em contiguidade e circundando um bacilo, por exemplo, da tuberculose que acomete este pulmão que vocês veem aí.
Ao redor dele, no centro, células CD4, que são linfócitos T helper, tá? Associado na periferia dessa coroa toda, linfócitos de caráter CD8, também chamado de linfócitos citotóxicos. Ok, pessoal? Muito bem. Então, uma inflamação específica, chamada de granuloma, nada mais é do que o quê? Uma agregação de macrófagos, que são transformados em células maiores, passando a se chamar de macrófagos epitelioides. Então, aonde ele vai ser rodeado por tipos específicos de linfócitos helper e linfócitos do tipo citotóxicos, ok? E claro, pelas outras células inflamatórias ao redor, provocadas então pela marca ou pelo selo da inflamação crônica, chamada de linfoplasmocitário. Muito bem. Pessoal, outra condição muito importante para designar um granuloma. Além daquelas células aonde eu encontrava um aspecto maior, chamado de macrófagos epitelioides, outro componente celular vai nos dar indícios do agente agressor. E aqui vale um adendo. E isso aqui é extremamente importante. Se nós tivermos um organismo biologicamente ativo, ou seja, vivo, como bactéria, protozoário, o granuloma e a célula, que nós vamos chamar de célula gigante, para tentar fagocitar o que uma célula epitelioide não consegue, vai nos dar muito indício se ela é biológica ou não. Então vamos voltar. Se nós tivermos uma célula biológica, a disposição e a arquitetura dessa célula gigante, que são inúmeros macrófagos que se juntam para formar um grande macrófagão muito maior do que o macrófago epitelioide, é de um jeito. Se nós tivermos um corpo inerte, como assim? Como se fosse uma lasquinha de vidro, né? Uma ferpa, né? de tábua, uma ferpa de madeira entrando no tecido, que também tem um peso molecular, o granuloma vai coexistir, mas a célula macrofágica vai nos dar uma característica arquitetural quando ela se junta de forma diferente. Vamos tentar esmiuçar um pouco mais isso para a gente poder definir se nós temos aí um granuloma imune, também chamado de granuloma epitelioide, frente a um agente agressor biologicamente ativo e vivo, ou ainda se é um granuloma que a gente chama de apenas corpo estranho, que é um componente inerte. Vamos começar pelo corpo estranho, então. O que são esses corpos inertes característicos de formar um granuloma? Várias coisas, tá? Mas são coisas inertes e não imunogênicos, como presença de fios de sutura não reabsorvível, presença de talco, a própria luva do talco durante a cirurgia é capaz de provocar então a formação de granulomas, substâncias injetadas, pessoas muitas vezes, né, que se injetam aquelas substâncias para aumentar, por exemplo, os seios, né, pode provocar um quadro de granuloma. Então, olha aí, são granulomas menores? São. São granulomas com menor número de linfócitos? São. Mas tem uma célula fundamental, chamada de célula gigante. E essa célula gigante tem sobrenome, chamada de célula gigante do tipo corpo estranho. Muito bem, como é que se forma o corpo estranho? Vamos observar aqui nesse esquema que nós temos vários modelos esquemáticos aqui que representam o nosso macrófago. Ele começa a se juntar até formar uma única célula, muito maior e com os seus núcleos disponibilizados pelo citoplasma. Aqui vale atenção. A célula é muito maior, mas o núcleo ele é jogado e disposto aleatoriamente pelo citoplasma. Quando observarmos este quadro de uma célula gigante, obviamente que nós faremos alusão a tipo corpo estranho, como se fosse algo inerte. Vamos ver, então, um quadro histopatológico. Aqui, fios de sutura, aonde eu vou ter um granuloma e com células gigantes. Olha aí, células gigantes tentando fagocitar
este fiozinho de sutura aqui, ó, onde eu tenho uma célula grande com o seu núcleo espalhado pelo citoplasma. Aqui mais fácil de identificar. Aqui também outra célula com maior facilidade da gente observar. É uma célula única, formada pela união de macrófagos, característica então do chamado processo inflamatório crônico corpo estranho. Professor, eu já vi essa célula em outro lugar. É verdade. Existe também uma célula de caráter histologicamente normal que faz esse quadro, tá certo? E qual é essa célula? É aquela célula que faz reabsorção de matriz óssea. Quer dizer então que a célula gigante do corpo estranho é feita por macrófagos. Sim. E o osteoclasto tem a mesma característica? Sem dúvida nenhuma que sim. Então, quando eu tenho um corpo estranho, eu tenho uma célula que a gente chama de célula gigante do tipo corpo estranho, que é uma célula única com vários núcleos no seu interior. E esses núcleos são dispostos aleatoriamente pelo citoplasma. E isso posso coexistir com uma célula que é parte natural do ser humano, chamado de osteoclasto, que, se vocês não lembram, é aquela célulazinha que faz a corrosão, a reabsorção óssea, para que eu tenha a aposição posterior de um tecido ósseo, né, formado por meio dos osteoblastos. Vale esse adendo aqui. Perfeito? Mais uma vez, um fiozinho de sutura e um quadro bem bonito de uma célula gigante disforme, mas com um núcleo totalmente espalhado pelo citoplasma. Ok? Mais uma vez, para vocês nunca mais esquecerem desta morfologia. E o resultado de uma inflamação imune biológica? Aqui, pessoal, ocorre em lesões biologicamente ativas, por isso de caráter imune. Eu tenho um outro tipo de célula gigante. E essa célula gigante passa a ter nome, chamada de células gigantes do tipo Langerhans. Do tipo Langerhans, ok? Mas só para a gente poder lembrar, né, o aspecto aqui, ó, de um macrófago grandão, um macrófago formando uma rede de células muito intrínsecas e muito interligadas com as outras, lembrando o aspecto de quem mesmo? De um tecido epitelial. Então, quando nós tivermos imunologicamente um granuloma, nós vamos ter duas situações. Esta célula fundamental formando o sistema imune chamado de macrófago epitelioide e mais outra célula gigante, que é diferente daquela célula gigante do tipo corpo estranho e que ela passa a ter nome. Como é que ela chama mesmo, que você falou agora, professor? Chama-se célula de Langerhans, tá certo? E olha só, é essa célulazinha aqui, ó, célula de Langerhans, diferente da célula de corpo estranho. E aqui juntamente com uma rede de macrófagos do tipo epitelioide e muitos linfócitos na periferia. Então, como se forma essa célula de Langerhans? Muito parecido com o que se formou a célula corpo estranho. Os macrófagos vão se aproximando, vão se juntando, vão se unindo. Mas presta atenção no núcleo. O núcleo, ele é localizado na periferia. Ele realmente, ele faz o quê? Ele é rechaçado sempre como se fosse um ponteiro de ponteiro não, os números de um relógio. Caracteristicamente, essa célula tem um aspecto biológico, ok? E olha aqui para vocês não acharem que eu estou mentindo. Células gigantes do tipo Langerhans. Ah, mas não tem toda aqui. É que ela foi pega um pouquinho de um corte mais oblíquo, mas tem toda a celularidade disponibilizado na sua periferia. Todas elas, formando o quê? Uma área bem delimitada, rica em macrófagos desse citoplasma, claro que são macrófagos epitelioides, células gigantes do tipo Langerhans, e nós temos aqui aquela rede de coroa de linfócitos T helper e T CD8 citotóxicos, característico então de uma inflamação crônica, formando um aspecto de granuloma. Então vamos definir o que é um granuloma.
Granuloma é um processo inflamatório crônico, aonde eu tenho uma arquitetura importante. Que arquitetura é essa do granuloma? Eu tenho que ter macrófagos epitelioides junto com células gigantes, redilhada por linfócitos e, consequentemente, na sua periferia, uma rede de linfoplasmocitário, componente celular. Perfeito? Lembre-se que ele é muito diferente de um tecido de granulação. Granuloma é um aspecto arquitetural inflamatório. Eu tenho que encontrar o macrófago epitelioide e células gigantes. Vou constituir também uma rede de linfócitos em volta, como com a coroa mesmo, e aí, perifericamente, um aspecto linfoplasmocitário. Diferente de um tecido de granulação que era aqueles 3 componentezinhos. Eu tenho um processo inflamatório mononuclear difuso, eu tenho fibroplasia e tenho angiogênese. Perfeito? Quer dizer então que a inflamação crônica tem menos aspecto vascular? Sim, tem. E muitas vezes é por isso que ele está associado com esse aspectozinho dismórfico aqui, que a gente chama isso de necrose. Aqui representado por uma necrose caseosa, um aspecto patognomônico, então, de uma inflamação, de uma infecção característica pelo bacilo tuberculínico, tá? Da tuberculose. Muitas vezes, olha aí, olha mais uma vez que bonita essa célula aqui, ó. Isso aqui sim, uma célula inflamatória característica de uma célula de Langerhans, onde ainda eu tenho macrófagos epitelioides e a rede de linfócitos. Muito aspecto de células imunes. Como é que chama essa célula? Célula de Langerhans. E aqui nós temos a outra célula, aquela célula do tipo corpo estranho. Verifiquem que ela tem um aspecto totalmente diferente. O seu aspecto formacional é muito parecido, mas a disponibilidade delas nos condiz com um aspecto inflamatório por agente biológico, enquanto aqui nós falamos então de componente inerte. Perfeito? O granuloma ele pode ser subclassificado, e 2 deles é importante que vocês guardem. O que é um granuloma duro e o que é um granuloma mole. Então, o granuloma é aquele aspecto em coroa, muito formado pelas células inflamatórias macrofágicas epitelioides e células gigantes. Mas o que diferencia um granuloma duro e um mole? É a presença ou ausência de necrose. Granuloma duro, eu não tenho necrose. Granuloma mole, eu tenho sim necrose, como eu mostrei para vocês agora há pouco, aquele agente importante da necrose caseosa, formando então um aspecto crucial da tuberculose, ok? Vale um adendo aqui que alguns aspectos inflamatórios granulomatosos é muitas vezes condizente com o diagnóstico, principalmente no pulmão. E uma condição que vocês nunca vão esquecer é a seguinte: se eu tiver um granuloma no pulmão e esse granuloma for mole, portanto, tenho células gigantes, e essas células gigantes têm macrófago epitelioide e tenho necrose caseosa central, eu fecho um diagnóstico de tuberculose. E se eu tiver o mesmo aspecto sem necrose? E aí, pessoal, existe uma patologia muito parecida com a tuberculose que forma granulomas, mas um granuloma que não se tem exatamente um agente ativo para dizer foi causado por determinado agente. Não sei por que foi causado, mas ele forma um granuloma de forma idiopática. Mas é um granuloma sem necrose central, um granuloma duro. Como é que chama essa patologia? Essa patologia tem o nome de sarcoidose. Então presta muita atenção nisso. Granuloma pulmonar com necrose, tuberculose. Sem necrose, sarcoidose. Ok? Muito bem. E aqui só para lembrar com vocês, né, corpo estranho resolve-se com fibrose, e também a gente consegue fazer uma fibrose e um encarceramento quando a gente tiver, seja ele inerte, seja ele não inerte, tentando resolver aquele granuloma ou isolá-lo de uma forma específica. Perfeito? Muito bem, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida nos escrevam ou a gente tira no bate-papo que nós falaremos
como revisão para a prova, tá? Muito bem. A partir desse momento, finalizamos o nosso quadro como matéria do primeiro bimestre. Lembrando que inflamação aguda e inflamação crônica são distintos, mas vale a pena a gente saber que cada uma desses aspectos, seja ele clínicos ou ainda do aspecto da biópsia, com um ou outro contingente, é importante muitas vezes para o tratamento da questão. Ok? Bons estudos a todos e até